A graça e a paz, povo de Deus, meu nome é Diego Nunes e nós chegamos até o 6º episódio do estudo do Evangelho de João e hoje veremos o primeiro sinal quando Jesus transforma a água em vinho. Nosso texto base, livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações cerimoniais, e cada uma levava de 80 a 120 litros. Jesus lhe disse: "Enchei de água as talhas." E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora." Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E hoje nós chegamos ao primeiro sinal realizado por Jesus, registrado aqui no Evangelho de João, e é interessante notar que João não usava a palavra milagre, ele prefere chamar esse acontecimento de sinal, porque um sinal sempre aponta para algo maior. João não quer que nós admiremos apenas a transformação da água em vinho, ele quer que descobramos quem é aquele que realizou esse sinal. E a grande lição dessa passagem é quando Jesus está presente, ele transforma aquilo que ninguém mais pode transformar. E vamos começar aqui a destrinchar, a entender melhor essa mensagem tão rica. Em primeiro lugar, Jesus deseja participar da nossa vida. Perceba que o texto começa dizendo: houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus também foi convidado com os seus discípulos. O primeiro sinal de Jesus não aconteceu no templo, não aconteceu diante das multidões, ele aconteceu em uma festa de casamento. Isso nos ensina que Deus não deseja fazer parte apenas da nossa vida religiosa. Ele deseja estar presente na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho. Jesus se importa com todas as áreas da nossa vida. E a pergunta é: Jesus tem sido convidado para participar da nossa vida ou apenas é lembrado quando surge um problema? Em segundo lugar, a obediência abre caminho para o agir de Deus. No meio da festa, o vinho acaba, Maria percebe a necessidade e apenas diz a Jesus: "Eles não têm mais vinho." Depois ela se volta aos serventes e declara: "Fazei tudo o que ele vos disser." Essa talvez seja a frase mais importante pronunciada por Maria em toda a Bíblia. Ela não chama a atenção para si, ela aponta para Cristo. Jesus então ordena: "Enchei de água as talhas." A ordem parecia sem lógica. Eles precisavam de vinho e Jesus manda colocar água, mas eles obedeceram. E muitas vezes Deus faz exatamente assim conosco. Primeiro vem a obediência, depois vem o milagre. A fé não depende de compreender tudo, depende de confiar naquele que sabe todas as coisas. Em terceiro lugar, não olhe apenas para o vinho, olhe para quem fez o vinho. Agora eu gostaria de fazer uma breve reflexão. Talvez quando ouvimos dizer que Jesus transformou água em vinho, imaginemos quase um passe de mágica, como se a água simplesmente tivesse mudado de cor. Mas você já parou para pensar na complexidade desse milagre? A água é uma substância extremamente simples,
Ela é formada apenas por hidrogênio e oxigênio. Já o vinho é completamente diferente. Ele possui centenas de compostos, açúcares, minerais, ácidos, aromas, pigmentos, álcool. Para existir vinho, normalmente é preciso plantar uma videira, esperar a uva crescer, colher, esmagar, fermentar, esperar o tempo agir. E todo esse processo leva meses. Jesus fez isso em um instante. Talvez a pergunta não seja como a água virou vinho. A pergunta correta é: quem é esse que tem autoridade sobre a própria criação? João já respondeu essa pergunta no capítulo anterior. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Criador não está limitado às leis da natureza. Foi ele quem criou essas leis. E aqui existe uma ligação muito bonita dentro do próprio Evangelho. Anos mais tarde, Jesus faria uma declaração extraordinária. Eu sou a videira verdadeira. João 15, versículo 1. Perceba a beleza dessa conexão. Aquele que produziu o melhor vinho é o mesmo que se apresenta como a videira verdadeira. Quem criou a videira sabia exatamente qual era o fruto perfeito. Mas João quer que olhemos além daquele vinho. O maior milagre não foi transformar a água em vinho. O maior milagre continua sendo transformar pessoas. A videira verdadeira continua produzindo frutos na vida daqueles que permanecem nele. E em quarto, o objetivo do sinal é revelar a glória de Cristo. Depois que o mestre Sala prova o vinho, ele diz ao noivo: tu guardastes o bom vinho até agora. Ele não sabia de onde aquele vinho viera, mas João sabia, e faz questão de concluir dizendo: com este deu Jesus, princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Perceba, o foco nunca foi o vinho, o foco era a glória de Cristo. Todo milagre verdadeiro aponta para Jesus. Talvez hoje existam áreas na sua vida que estejam vazias, como aquelas talhas de pedra. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho, e esse texto nos ensina que Jesus continua transformando aquilo que nós não conseguimos transformar. Mas existe uma lição importante. Os serventes primeiro obedeceram, depois contemplaram o milagre. Talvez Deus esteja esperando apenas a nossa obediência para começar uma grande obra. O primeiro sinal de Jesus não foi apenas uma demonstração de poder, foi uma revelação da sua identidade. O Criador entrou na história. Aquele que fez a videira produziu o melhor vinho e hoje continua realizando um milagre ainda maior. Ele transforma corações, transforma famílias, transforma destinos. E a pergunta é: você já permitiu que a videira verdadeira transforme a sua vida? Porque quem permanece em Cristo sempre produzirá frutos para a glória de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo devocional.